Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara e da ENGE Escola de Engenharia, com o objetivo de conectar os estudos acadêmicos aos nossos dias atuais. Em sua badalada obra, Nassim Taleb divide a categoria de pessoas e países e fatos em três, né? A sua obra chama O Antifrágil. E ele classifica o frágil como fácil de quebrar, o robusto como aquele que aguenta o choque. E ele vai dizer, o antifrágil é aquele que se beneficia do choque. A nossa questão hoje é, a mãe Rússia não seria essa figura do antifrágil que se beneficia do choque, tendo em vista que, na invasão da Crimeia em 2014, aplicou-se sanções internacionais das mais variadas e ela ainda mais se fortaleceu. E agora, nas últimas horas, a invasão efetivamente da Ucrânia pelas tropas russas. Para debater esse tema, convidamos o mestre doutorando em Direito Internacional pelo FMG, Pedro Gustavo Gomes Andrade, que é professor também da nossa Escola Superior Dom Helder Câmara, que desde já agradeço por ter atendido ao nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Dário. É um prazer estar aqui presente com você hoje. Professor Abrão Graco. Desculpa, Dário, o técnico. Primeira pergunta, né? A escalada da tensão entre a Rússia e a Ucrânia, na verdade, e o Ocidente, está limitado a um pano de fundo, ou seja, as questões da, então, Guerra Fria e a utilização da OTAN como essa, digamos, agência reguladora informal do Ocidente no tocante ao padrão de energia. Lembrando que nós temos um tratado Nord Stream, né, que é o fornecimento de gás do quê? Da Rússia para a Europa, e os Estados Unidos também têm interesse nisso. Qual efetivamente seria o pano de fundo desse conflito? Então, professor Abrão, essa questão da OTAN como uma aliança energética, né, é uma coisa que tem sido muito discutida atualmente, né? O Noam Chomsky, por exemplo, é um dos que dizem isso, né? Que com o fim da Guerra Fria, a OTAN deixou de ser uma aliança militar ideológica, né? Começou a se expandir para o leste europeu e se transformou numa aliança que basicamente tenta manter o controle das reservas energéticas mundiais, como petróleo e gás, né? E muitos analistas vão dizer que isso é o que está verdadeiramente por detrás desse conflito, né? Dessa entrada da Ucrânia na OTAN. É uma tentativa da OTAN tentar manter, né, esse controle energético mundial, né? E, ao mesmo tempo, continuar mantendo uma pressão militar ao redor da China, Irã, Rússia, né? Então, assim, apesar de alguns dizerem que isso é uma Segunda Guerra Fria, né? A grande verdade é que isso está mais relacionado com uma tentativa dos Estados Unidos de manter a sua hegemonia energética mundial por meio da OTAN. Perfeitamente. E porque nós estamos numa época chamado pós-verdade, né? Eu estava vendo na revista eletrônica Foreign Affairs um artigo do Moisés Naim, e ele discute a ascensão dos perfis autoritários no mundo, seja de esquerda, seja de direita, e ele cita, né, o Nassib Erdogan na Turquia, na América, a questão do Brasil e no próprio México. E quando a gente vê um conflito desse se desenvolvendo, e a noção que a gente tem nesse segundo dia de guerra, nesses últimos dias, é o seguinte: tinha-se tantas discussões multilaterais e também, digamos, né, conversas acentuadas com o líder russo, e ele vai e pagou para ver, ou seja, ele foi lá e invadiu. A gente sabe que nós temos, no âmbito das Nações Unidas, desde 1945, o Conselho de Segurança da ONU. A pergunta é, qual que é o papel desse Conselho de Segurança para evitar o que eles estão dizendo aí de terceira guerra mundial? Então, quanto à primeira parte, né, essa questão desses perfis populistas, né, isso está totalmente relacionado com o caso. Né? A gente vê essa ascensão de perfis populistas no mundo inteiro, né, nacionalistas populistas, né, não só no Brasil, mas Hungria, Polônia, né, a própria Rússia, né, mas na Ucrânia isso é muito forte. Né? O presidente Zelensky, né, na Ucrânia, ele é um humorista, é um TikToker, né, que fica fazendo vídeo dele metralhando o parlamento, né, e de fato, uma das primeiras coisas que ele fez quando foi eleito foi fechar o parlamento, né.
Então, acho que esse perfil populista, meio dessa nova política pós-verdade, né, está muito relacionado com a política da Ucrânia atualmente. Né? Não é à toa que teve essa visita do Bolsonaro, né, e logo depois ele visitou outros países também com essa tendência populista. Né? Mas, inclusive, eu considero que o presidente da Ucrânia adotou, dentro dessa perspectiva dele populista, algumas decisões muito equivocadas, como, por exemplo, né, essa ameaça dele de construir armas nucleares na Ucrânia, né, que eu acho que foi um dos estopins para a invasão. Né? Então, assim, uma política muito irresponsável, na minha opinião. Mas, de qualquer maneira, sobre o Conselho de Segurança, né, é interessante que o Brasil, né, acabou de ser eleito para o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança ele tem 15 membros, rotativo, né? Rotativo de 2 anos. Sim, né? Exatamente. O Brasil não é um membro permanente, né? Permanente são só Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, né? Então, que tem poder de veto, né? Mas tem mais, além desses permanentes, tem mais 10 membros. E esses 15 membros, então, eles decidem, né? Questões de paz internacional, ou seja, o Brasil tem um poder de voto aí nessa questão, né? E o Conselho de Segurança, conforme o capítulo 6 e 7 da Carta da ONU, vai ter o poder aí de poder adotar medidas, né, quando tiver uma ameaça à paz e à segurança internacional, inclusive usando a força militar, né, que são aquelas operações de imposição de paz, né? Ou, como ocorreu aqui no caso, nessa tentativa de aplicar sanções, né? O Conselho de Segurança, então, é esse mecanismo, né, que impede qualquer tipo de ameaça à paz internacional, né? Que, de fato, eu acho que por mais que a gente possa apresentar os motivos da invasão, né, do ponto de vista do direito internacional, o que está ocorrendo na Ucrânia é uma violação à Carta da ONU, né, que é o princípio da solução pacífica de controvérsias, né, vedação do uso da força, né, que, infelizmente, torna muito difícil uma medida contra a Rússia pelo fato dela ter um assento permanente no Conselho de Segurança com poder de veto, né. Então, ela vai vetar qualquer Lembrando medida que contra ela. se dos 5, um não concordar, não tem decisão, porque tem que ser unanimidade dos 5. Né? Vamos lembrar disso. Os 5 são 15, mas os 5 são qualificados. Né? Então, a Rússia, além do voto dela, tem com certeza o voto da China. Né? Eles são aliados, né? Eles são aliados. Então, assim, sanção internacional contra a Rússia não vai ter. Então, é mais uma certeza da impunidade do líder populista Putin. O que eles vão fazer é as sanções unilaterais, como a que os Estados Unidos está aplicando, a Europa está aplicando, né? Mas uma sanção pelo Conselho de Segurança da ONU multilateral, né? É impossível, né? A Rússia nunca aceitaria, vetaria, a China também não. Então, e muito menos uma ação militar aprovada pelo Conselho de Segurança. Então, assim, uma decisão do Conselho de Segurança nesse caso não é inexistente. Né? E aí vem uma questão própria. Vamos só repensar em termos geopolíticos. A crise dos mísseis em Cuba, na década de 60. Você tem ali então, a União Soviética colocando os mísseis apontados para os Estados Unidos. Da forma como o presidente da Ucrânia, a entrada da Ucrânia na OTAN, faz com que, e ele com esse nacionalismo, né, exacerbado de colocar as armas nucleares também apontadas a 5 minutos do Kremlin, dá um argumento, a gente é do direito, vamos fazer o chamado advogado do diabo, né? Vamos olhar o outro lado. Você tem uma Rússia que ela não se expande igual a China. Você não tromba com o russo na rua toda hora, né? Você não tromba, é raro. Então, se você pegar a tradição, né, da própria diplomacia russa, eu tenho um livro que eu estou relendo novamente, né, que é Ritos de Paz, do Adam Zamunsky, né, que ele fala um pouco do concerto de 1815 da Convenção de Viena. E, por incrível que pareça, eles têm muito soft power. Né? O ministro das Relações Exteriores, né, o Sergei Lavrov, é um cara muito hábil. E relendo esse livro, né, eu lembrei daquela frase, né, do Karl von Clausewitz, que vai dizer que a guerra é a política por outros meios. Hoje, o Putin já está dizendo o seguinte, olha, eu estou sempre perto da negociação. Então, assim, mas é nos meus termos, logicamente que não é nos termos dele, mas como ele avançou nesse xadrez, que, na verdade, as relações internacionais e a política internacional, né, esse xadrez, e eles, né, os russos já têm uma tradição muito forte no xadrez, não é à toa. Então, como a gente, fazendo o papel de advogado do diabo, você coloca assim, imagina se fosse você, né, um presidente que a gente ele não tem uma tradição política de firmar acordo, de manter conversa. Ele foi eleito, né, digamos, é um humorista que foi eleito do nada. Sujeito desse com um botão de arma nuclear apontado.
Então, eu não sei se, não quero justificar de nenhuma hipótese, mas quero dizer o seguinte, o papel deles é dizer, olha, peraí, ficar 5 minutos do Kremlin, né? Sendo que agora a gente tem um potencial de tomar esse território e evitar isso, né? Porque os russos, os chineses, eles pensam no médio e longo prazo. Eu lembro de um livro que eles perguntaram para o presidente Mao Tse-tung assim, o que você acha da Revolução Francesa? A Revolução Francesa é 1789. Perguntaram para ele em 1970. Ele falou assim, ainda é muito cedo para a gente ter alguma conclusão sobre a Revolução Francesa. Então, assim, é um pessoal que pensa no médio e no longo prazo. E aí a gente tem assim, as nossas democracias liberais, né, ditas ocidentais, pela a questão da própria do constitucionalismo, Estado de Direito, pelo menos a gente consegue ver o seguinte, a gente está num período em que a gente não está conseguindo migrar do seguinte, olha, essas lideranças autoritárias que são eleitas, né, não vou questionar o sistema, que são eleitas, falando do López Obrador no México, o Bolsonaro no Brasil, o Tayyip Erdogan na Turquia, o próprio húngaro e o Putin, que o Putin está há 25 anos no poder, vai ficar até 2036 com aqueles, né, como ele trata a oposição lá a bico de chuteira. A minha grande questão é, se as democracias liberais continuarem a permitir com que o sistema, né, esse sistema seja apoderado por, digamos, né, líderes autocratas, né, a gente estaria aí levando, né, o conceito que a gente conhece de Estado de Direito para um lugar muito perigoso? Não, é muito interessante isso, porque a grande questão acho que esse despreparo desses líderes, né, que estão sendo eleitos, né, é um grande motivo dessa crise, né, que ocorreu agora, né? Que a gente pensa assim, qual que é o problema da Ucrânia entrar na OTAN, né? Qual que é o problema da Ucrânia ter armas nucleares, né? Que é o que o presidente ameaçou fazer, né? Sair do TNP e construir armas nucleares. Né? Qual que é o problema disso, né? A Ucrânia não é um país soberano, ela não pode entrar na OTAN quando ela quiser, já que a OTAN é aberta, né? E aí eu acho que mostra um pouco que essa nova política, né, deixa de lado um pouco do que a velha política prestava muita atenção, que é a questão de segurança nacional, né? Entrar e sair da OTAN não é uma coisa tão simples assim, né? Como entrar numa outra organização, como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, o Mercosul, né? O Brexit, aí, o Reino Unido que saiu da União Europeia, né? Ou sei lá, uma organização mais banal. Entrar na OTAN não é que nem entrar, sei lá, na União Postal Internacional, né? A OTAN é uma questão séria de segurança internacional, né? Então, assim, um país entrar ou sair da OTAN, por mais que o país seja soberano, é uma coisa muito séria. E como você bem disse, é a crise dos mísseis de Cuba, né? Os Estados Unidos não gostaram da possibilidade lá na década de 50 de Cuba ter mísseis nucleares lá no quintal dele, né? Então, assim, será que os Estados Unidos gostariam, por exemplo, do México ou do Canadá se aliar à Rússia e à China e colocar armas nucleares no seu quintal, né? A Venezuela, vamos pegar um cara, a Venezuela, que hoje, de certa forma, é aliada da Rússia. Exatamente. Então, assim, para a Rússia é uma ameaça seríssima a segurança dela ter um país vizinho entrando na OTAN, né, aumentando essa pressão sobre ela e, inclusive, com risco de ter armas nucleares no seu território, né? Então, assim, está violando a soberania da Ucrânia de entrar na OTAN, né? Mas a gente tem que entender também que essas questões de paz e segurança internacional são extremamente graves, né? Então, quando o presidente, né, o Zelensky, né, que é esse humorista, né, literalmente, né, ele diz que vai colocar armas nucleares no seu território para se prevenir de um ataque contra a Rússia, né? E isso foi, de fato, o estopim, né? Seja um estopim real, pelo menos discursivo, né? Para justificar a Rússia, de fato, fazer uma intervenção, né? Porque, de fato, isso mostra, né, para a Rússia e para a sua população, né, o risco que ela estava passando se caso isso se efetivasse, né? Então, assim, é um posicionamento extremamente irresponsável desse presidente, né? Que eu acho que contribuiu para a invasão da Rússia. Não que eu esteja defendendo a invasão da Rússia violou o direito internacional e a Carta da ONU, mas ao mesmo tempo, né, ela estava reagindo a, de fato, uma ameaça, né, concreta de ter armas nucleares próximas do seu território. E aí vem, né, a nossa última pergunta, né? As medidas, né, logicamente, assim que houve a invasão, né, as medidas de retaliação, que eles chamam, na verdade, de sanções internacionais. Quais seriam essas sanções, né? E mais ainda, elas também não estariam na linha de fortalecer ainda mais o poderio russo? A questão que você mesmo disse aí do Nassim Taleb, né?
realmente, como eu disse, essas sanções não podem vir pelo Conselho de Segurança, elas são unilaterais, né? Então, os Estados Unidos aplicou sanções, restrições aí ao uso de uma série de moedas pelos russos, né? A Alemanha cancelou lá o gasoduto Nord Stream 2, né? Que para evitar o gasoduto que passa pela Ucrânia, né? Pois é, eu não sei o que, é que vai acontecer com a Alemanha. Em 2013, ela cancelou as usinas nucleares, confiando no gás russo. Agora, tem que o frio está acabando, mas 38% do gás consumido na Europa é russo. Né? Mas vamos lá, só para a gente manter o. Não, você tem toda a razão. É exatamente isso, né? A Europa precisa mais do gás russo do que a Rússia precisa de vender. Porque, olha só, tem aquele outros gasodutos que a Rússia construiu, né? O Power of Siberia, né? Que são 2 gasodutos que vão passar pela Sibéria para vender para a China. A Rússia não precisa mais vender gás natural para a Europa, ela pode vender diretamente para a China. Então, essa questão do Nassim Taleb, né, se é robusto ou antifrágil, né, eu acho, na verdade, que a Rússia, nos últimos anos, ela tem, né, cada vez mais caminhado no sentido de construir resiliência contra sanções. Né? Então, fomentando o mercado interno fomentando essa aliança, né, com a China, né? Não quer dizer que as sanções são boas para a Rússia, né? Não, o gasoduto Nord Stream 2 seria ótimo para a Rússia, né? É ruim ele ser cancelado, como foi pela Alemanha. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia agora está mais resiliente a isso, né? Porque com essa aliança chinesa e pelo Power of Siberia, ela começa a ter uma alternativa, né? Para o seu comércio exterior energético, né? Que acaba que faz com que ela seja mais resistente a essas sanções, né? E, de fato, as sanções é a única coisa que a gente vai ver, é a sanção, né? Vai ter uma terceira guerra mundial? Não. Os Estados Unidos não é louco de entrar em guerra com outra potência nuclearizada. Você tem mísseis, né, que são capazes de afundar porta-aviões dos Estados Unidos. Né? Então, assim, o poderio militar, por mais que não se compare ao dos Estados Unidos, é suficiente para uma guerra Estados Unidos e Rússia ser completamente inviável. Né? E a Europa também não vai intervir na defesa da Ucrânia, sendo que é um país que sequer faz parte da União Europeia. Então, sanções são a única coisa que, de fato, nós vamos ver. Não precisamos ter medo de uma terceira guerra mundial. Né? E a Rússia também não se importa tanto mais com sanções. Né? Então, o que todo esse fenômeno evidencia para mim é que a força, né, dessa aliança Rússia e China, né, uma espécie de transição de um mundo que no pós-Guerra Fria foi um mundo hegemônico dos Estados Unidos para um mundo pós-americano, né, onde de fato a gente vai ver mais polos multilaterais de poder, né, e a Rússia e a China estão mostrando, né, que de fato elas vão ser um dos grandes polos de poder mundial. E de fato, assim, a gente está vendo essa transição de uma arquitetura de poder mundial aqui nesse conflito, que começou lá na Síria, né? Na Síria, quando a Rússia intervém para impedir a derrubada do Bashar al-Assad pelos Estados Unidos, já demonstrou a fraqueza dos Estados Unidos e o poder da Rússia no caso. Né? Esse caso da Ucrânia só consolida mais ainda, né, a força desse eixo Rússia e China na nova geopolítica. E o pior ainda, que a moral internacional dos Estados Unidos está muito arranhada depois da saída às pressas do Afeganistão, entregando novamente para o Talibã, né, que é um outro... Né, gostaria, né, a gente já está finalizando, né, e a gente poderia ficar aqui falando, mas gostaria que você, né, das suas considerações finais e falar um pouco de qual seria um projeto de governança mundial em que a gente considerasse ou conseguisse minimamente evitar esses conflitos. Bom, para conclusão, acho que para entender isso, tem 2 livros que eu gosto muito, né, que é o do Fareed Zakaria, que é O Mundo Pós-Americano, né, que explica um pouco essa nova geopolítica mundial que está surgindo aí, com o fim da hegemonia americana. E tem um livro mais antigo, né, que é o livro do Samuel P. Huntington, né, que é o Choque de Civilizações, lá de 1996, né, mas que já há 30 anos atrás, né, quase 30 anos atrás, o Huntington prevê, né, que teria um conflito na Ucrânia. Né? Então ele diz que a Ucrânia é um país dividido e que no mundo pós-Guerra Fria os conflitos seriam identitários e não econômicos, necessariamente, né, ideológicos, né? E ele prevê lá em 1996 a ruptura da Ucrânia, né? E de fato se confirmou. Então essa questão identitária é importante para entender o conflito da Ucrânia. E esse livro do Fareed Zakaria, O Mundo Pós-Americano, ajuda a entender essa geopolítica com o fim da hegemonia americana, né? E para entender o que seria então essa nova governança mundial que você comentou, eu recomendaria a leitura também da declaração conjunta, né, que foi feita aí nos Jogos Olímpicos de Inverno entre Rússia e China, né? Então, na abertura dos Jogos Olímpicos, essa declaração conjunta da Rússia e da China, né, evidencia o que a Rússia e a China esperam dessa nova geopolítica mundial, né? O que eles veem como questões econômicas, como a questão da ONU, como questão de direitos humanos, né? E eu acho que essa declaração conjunta da Rússia e da China evidencia
o que a gente chama da doutrina Putin, né, que é justamente essa nova arquitetura de poder mundial que a Rússia e a China estão tentando construir. Né? Perfeitamente. Eu gostaria de agradecer ao professor Pedro Gustavo Gomes de Andrade pela sua disponibilidade em participar do nosso debate e convidar para os próximos debates, né? E dizer que a Dom Helder, né, e o nosso programa continua aberto. Joia? Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima, professor. Obrigado, professor Abrão. Foi um prazer.